precisa considerar assim, muitos fatores, mas tem um que eu acredito seja o principal. É o poder da transformação. Se o paciente não entende que ele está fazendo algo errado na vida dele e aquilo provocando a dor, ele pode até melhorar, mas o problema vai voltar. Então, se a gente não consegue exercer esse efeito transformador na vida do paciente, talvez a gente não consiga um resultado tão definitivo. Independente da opção de tratamento, estamos falando de endoscopia, mas isso às vezes uma simples mudança de hábito, um simples tratamento com fisioterapia já é suficiente para poder transformar em alguma coisa na vida do paciente. E isso fica muito claro de a gente entender, e quem tem dor é só parar para poder entender o que está fazendo de errado. Seja no trabalho, seja nas atividades de casa, seja a questão de estresse psicológico, seja qualquer coisa. A atividade física pode estar fazendo errado. E isso está gerando a dor. Então a gente precisa identificar o fator causador aí e ter esse efeito transformador, esse efeito de transformação. Alguns pacientes precisam de um estímulo muito pequeno para poder mudar algo e conseguir realmente ficar 100% sem dor e ter vida normal. Outros precisam de um estímulo maior. Então são sintomas mais limitantes, são problemas um pouco mais complexos, que aí precisam realmente fazer algum tipo de intervenção. E aí na hora que o paciente, o indivíduo está assim, à beira de fazer uma intervenção, no dia do procedimento, talvez a mesma sensação na beira da morte quase, que aí ele vai fazer toda uma reflexão da sua vida. E aí, às vezes, isso é necessário para que ele realmente consiga mudar algo na sua vida, para que realmente ele volte a ter vida normal. E se o médico não entende isso, talvez ele pode, como eu disse, até oferecer uma melhora para o paciente, mas é questão de pouco tempo dele voltar. Pode ter alguma situação que um tratamento ou outro pode não ter dado certo? Sim, pode. Nada é 100%. A gente trabalha com probabilidades. Então, o mesmo tratamento, se eu fizer para mim, talvez não seja o mesmo resultado fazendo para você. Mas se não tiver mudança, se não tiver o efeito transformador na vida do paciente, muito provavelmente nós não vamos conseguir oferecer o que existe de melhor para esse cara. Ele precisa também desejar, ele precisa estar motivado, mas ele precisa mudar alguma coisa na vida dele, que aquilo geralmente está atrelado à causa da dor. Por exemplo, o paciente trabalha sentado 10 horas por dia. Se ele não mudar aquele hábito, ele vai continuar com dor. Então ele precisa ter aquela transformação na vida dele. Ele precisa sair do emprego? Não, ele não precisa sair do emprego. Ele precisa realmente se adequar de uma forma não só ergonomicamente correta, mas um hábito um pouco mais saudável para poder deixar de ter dor. Às vezes uma pessoa pode ficar 10 horas sentada e não sentir nada, mas outra pode ficar 5 horas sentada e já começar a ter sintomas limitantes. Outro exemplo, aquele paciente, por exemplo, está fazendo atividades de casa do dia a dia, tá? Uma mulher fazendo limpeza, fazendo cuidados básicos da casa, tá? Só que a musculatura dela não está condicionada a suportar tudo isso. E além disso, ela pode estar sofrendo um estresse, uma carga tensional, emocional muito grande pelo contexto. Então, sempre precisa fazer aquilo, sempre precisa ser o pilar de sustentação da família. Isso invariavelmente vai causar dor. É só questão de tempo. É questão de tempo. Então, se ela não faz todo um trabalho, não só psicológico, emocional, tensional, mas um trabalho físico, eu não consigo que ela viva sem dor o resto da vida.